Opa, sou eu, hein? Boa tarde pra você que tá com a gente na Central Brasileira de Notícias, 4h03. Quartou, hein? Quarta-feira de Copa do Brasil, tem jogo do nosso Timão, tem jogo do nosso Verdão, porque senão o torcedor fica pé da vida, achando que a gente é corintiano. Tem jogo do nosso Peixão, tem jogo pra todo mundo hoje e tudo quanto é tipo de gosto. Quarta-feira, chuvinha dessa, hein, Carlão? Vinhozinho, nossa, que delícia. Esqueminha. Que delícia, sopinha. Mas vai devagar, hein? Vai devagar, porque o pessoal boa. já exagerou no chocolate quente. Deu trabalho aqui na falando com rádio. ele, né? Pelo amor de Deus. Já Você nem matei almoçou dois agora hoje, à tarde. né? Não, matei Ih, eu nem 3 de tomei manhã. hoje à tarde. 3 de manhã e tomei 2 à tarde. É, Meu Deus. Mas muito bom, Léo. Parabéns. Muito obrigado por trazer este chocolate quente para alegrar a nossa E olha que você nem redação. gosta de doce, né, Carlão? Obrigado. Nem gosto de doce. Não gosta, né? Você pode pedir pra ele repetir quanto ele tomou? 2 chocolates quentes. Tá. À tarde. Agora à 2. tarde. É, Tá. 3 pela manhã. 3 pela manhã. Você inventou. Não é palhaçada, não. Calma aí. Não é palhaçada não, o bichão Aliás, eu tava... só queria agradecer o Guariz porque desligou o ar e hoje tá frio. Hoje vale. Hoje o Guariz acertou. Hoje Entendeu? foi bem. Hoje tá valendo. Fala, Antônio Lupe, Como tudo é que bem? tá? Tudo bem? Grande Tudo bem? Lucinho. Tudo bom? Tudo Ah, ótimo. Não como você, mas as coisas vão melhorando. Vai, né? se Vão Deus melhorando. quiser. Uhum. Carlão, A gente precisa sempre olhar pra frente. gostei da camisa, hein, Carlão? Bonito, né? Essa é do jacaré. Essa é do Crocodile. Essa daí não fala português, não, hein? Clinta Leal. Mais ou menos. Heitor Esmeriz. Ontem o Heitor Esmeriz tinha o aniversário do filho. Mas tá com a gente. Tudo bem, Heitor? Esses miris também não vem Não, nunca, né? ouvinte, Que que é? calma. O Ele é Heitor sobrinho, manda parente no do programa. CEO, Não, da calma. empresa? O que acontece? Que Não vai nunca acontece trabalhar? nada. O ouvinte já dá no meio do Esmeriz. Tudo bem, Heitor? Quando ele chega. Fala, Léo, boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, quarta-feira cheia aí de muito futebol pra gente discutir aqui no Arena, hein? Boa. Fábio Chaib, direto da sua mansão de Itu. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Léo, tudo tranquilo, boa tarde. Estou acompanhando aqui em 2 telas os jogos dessa tarde, hein? O Brasil vai vencendo a Tunísia no Mundial Sub-20 nas oitavas de final, 2-0. Gol de Marcos Leonardo e de Andrei Santos, classificando para as quartas de final para pegar Israel. E agora começou também a final da Liga Europa, Boa. Sevilha e Roma, 0-0, 5 minutos do primeiro tempo. O Aí eu Lupe, fico ele imaginando. disse... Não, isso que eu ia perguntar. Ele falou, estou legal. acompanhando em 2 telas. 2 telas. São telas pequenas, obviamente. Não, tem a tela número 5, que é a sala número 5, e a tela número 6, que é a outra sala. É a outra antessala. Nossa, Mas são Full telas de 20 polegadas? Não, 20 8K, polegadas, 20 polegadas. polegadas. Uma tem 107 polegadas e a outra Isso. 106 por conta da angulação da sala. Ah, entendi. E aquela tela... É no volta. celular mesmo. Pô. Ah, que Ah. celular, Fábio Chaib. O que a gente pergunta hoje? Cara, Nosso posso ouvinte. sugerir uma enquete? Sugere. Bora, meu Bora. Deus. Hoje, dia 31 de maio. Tá tudo sem seu. dinheiro em fim de mês. Nossa. Não, desde o dia 20 eu já tô. Dia 5 eu já não tinha mais nada. Seco. Já tô quase naquela palavra que você falou ontem aqui que não podia. Ah, não pode. Hoje, É, o estádio Brinco de Ouro da Princesa completa 70 verdade. anos. Olha aí. 7 décadas. Exatamente. Então, eu acho que pro torcedor, aquele que torce pro Guarani, que torce pra outro time, ontem nós até fizemos esse tipo de exercício Sim. aqui no CBN Esportes. Qual jogo ou que mais marcou a história do ouvinte no estádio Brinco de Boa. Ouro da Princesa? O que Boa. você acha? Show, legal. Eu acho que vai dar bom. Jogo, show. Teve Exato. muitos shows. O Carlão lembrou shows importantíssimos. Que no shows Brinco. que nós tivemos no digníssimo tivemos Brinco de Ouro? no auge tivemos RPM, no auge. RPM, velho. RPM toca 2 músicas no show. Ah, Não, tô brincando. né? Tá louco. É a música do Big Brother aquele e a... disco do e a Olhar Rádio Pirata, 43. meu Deus do céu. Mas tivemos Roberto Carlos, Roberto tivemos Carlos. Titãs, não só mas no ginásio, né? No Ali ginásio. No complexo do estádio do estádio Brinco de Ouro da Brinco de Ouro Princesa. Tivemos Que abrange Xuxa, clube, estádio, Bosque, tudo. Isso. Capela, Isso. coisa linda. Então acho que o ouvinte pode mandar, ó. Mas se ele quiser mandar, ele vai mandar por onde? Ele vai mandar por áudio Áudio. pro 19 Ah. 99186 9070. 19 o DDD 9 9186 9070. Pra quem não sabe, quem escuta os áudios sou eu. É você. E eu Então ficarei tá. muito Lupe. feliz em ouvir a mensagem do ouvinte que for pro Ele ar. faz Sem a palavrão, filtragem. sem coisa ruim. Não, pode mandar um palavrãozinho de vez em quando, a gente protege. Ah, se você falou, A gente tem um pi. Não pode, né? É, eu mandei uma... Enfim, né? Essas coisas são soda, né? Pra não errar de novo. Faz parte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Du Porto.
pessoal lá do Hotel Vitória e também Du. pro Guto do Otaviano, pessoal da Blue Sports, galera que tá com a gente. Estamos acompanhando em loco hoje essa bagunça organizada chamada Arena CBN e daqui a pouco tem novidade, hein? Ih! Não posso falar muita coisa, não. Daqui a pouco, que hora? 4h10? Não, Agora é 4h08? não, daqui a pouco, daqui um período. Olha aí. Não é daqui a pouco, daqui a pouco. Você gosta de tudo que seja literal. Calma, Lu. A gente precisa ser rápido na vida. É verdade. Não tão rápido. 4h09 já. Se você for muito rápido, você vai ganhar fama de 1 minuto. Não pode. Igual o rapaz. Igual o rapaz Já ali da dizia Bruno redação. Marrone, por 1 minuto. Por 1 minuto. É isso aí. Daqui a pouco tem novidade. Parceria legal com o Guto, com o Du. Vai ter coisa boa. Não posso falar ainda. O Fábio Schaiber tá perguntando o que é, mas não pode, Fábio Schaiber. É suspense. Parece que você não vem do João Kleber. Como o João Dá Kleber uma falava? segurada aí, Fábio. Calma. Vamos pro break. Pera. É isso aí. O comando técnico é de quem, Carlão? O comando técnico é dele. Hoje, a lenda Elton, categoria Grimaldi. E o comando de streaming, Heitor Esmeriz? Daniel França. Olha só. E o comando geral da técnica, Eliel hein? Almeida. A apresentação é minha, mas o comando geral da técnica é de quem, Fábio Schaiber? Marcelo Eloy. Esse tá escolado. Tá louco. O nosso jogral aqui tá dentro das coisas. Tá pensando o quê? Ensaiado. Então começa o programa aí, Fábio Schaiber. Está no ar o Arena CBN. Arena É isso aí. CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Fala, rapaziada, o Arena, Bandinho de Campinas. Agora tá explicado porque o Eliel fala tanto, ele comeu muita língua de boi. Não, cara, para com essa história de língua de boi. Foi uma só na vida. Pô, o pessoal exagera. Ô, você também. nunca comeu uma língua, não, Carlão? Pô, de boi, nossa, não. Sabe que essas comidas, essas iguarias, né? Eu lembro muito daquele programa No Limite, lembra? Era gostoso, né, velho? Nossa senhora. Você já comeu zóio de cabra? Deus me livre. Eu já comi, Cara, você já comeu? Teve um episódio aquele que a menina Não, pega e estoura o Era que negócio. tava no meu limite, ó. Você nunca comeu zóio de cabra, não, Lu? Meu senhor. Era gostoso. O Lupe falou que Nossa. nunca comeu língua de boi, Tem não. uma cena que a menina tá comendo, acho que explode o negócio. sai. Dá aquele estourinho. É porque. Você gosta dessas comidas exóticas, Heitor? Olha lá, a cabecinha ali. Ó, olho de cabra eu nunca comi não, viu? Eu já comi, é legal. Ele faz um estourinho, que é o líquido que fica dentro do olho, sai. É gostoso. É isso que dá o tempero no olho de cabra. É gostoso, velho. Eu nunca comi olho de cabra. Cara, Não? se tiver aquele gosto igual aqueles miúdos de frango, assim, nossa. Não, aí é moela, é outras coisas. Não. Nossa. Aí eu gosto. Você gosta dessas coisas? Dobradinha, você gosta? Dobradinha, Rabo de porco. buchada, miolo, fígado. Nossa, Que isso, cara. Heitor? O Dessas Heitor é coisas um eu assunto. lá gosto, dentro. Heitor. A dobradinha vai e a rabada também vai. O resto. Rabada vai. Desses... Ah, a rabada é boa. hein? Rabada Nossa. É igual maminha, né? Porra, aí Maminha é uma sacanagem. delícia, com um salzinho Nossa, bem temperado. mãe. Ô, Elton, depois você só dá um pouquinho mais de retorno pra gente aqui, por favor, porque agora nós vamos começar a ouvir os ouvintes. Então bora lá. Por favor, ouvintes. Boa tarde, amigos da CBN Campinas. Boa tarde, amigo. Para mim, o jogo que ficou marcado no Brinco de Ouro foi a decisão do Campeonato Brasileiro, de 86, 86. Guarani e São Paulo. Guarani e São Paulo.
Um jogo inesquecível. Quanto foi? Roubaram o Bugrão, hein? Aconteceu de Meteram a tudo, mão né? no Bugo. Aconteceu de Olha lá, um tudo. cara de fumo. Aragão. Obrigado. De nada, mas você viu? Pô, isso aí foi o maior escândalo, Eliel. 86 eu nem era vivo, 86, não era faltava o quê? um ano pro senhor nascer. Faltava. E João Paulo entrou na área, naquela fase áurea do João Paulo, Eu Fonseca, sou zagueiro novo, do São Lupe. Paulo, mas deu um Começa, rapa. velho. E o Aragão, pênalti. nossa senhora, Foi pênalti, eu o lembro pênalti desse mais vídeo. pênalti do mundo. Aí o Aragato foi lá e... Segundo tempo, Pode prorrogação, levantar. né, Carlão? Quanto Lance tempo, normal. Shaibe? 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. E o juiz não deu o pênalti. Aragão. Verdade. Mais um aí, Alto. Põe no ar. Vamos ver o que a galera tá mandando. Boa tarde, pessoal. Aqui é o João de Campinas. Ô, João. O jogo melhor que eu vi no Brinco de Ouro foi Flamengo 3, Guarani 2, cara. mas Foi um só tão falando jogaço. derrota, Se eu não me né, engano, Guarani? foi 2 gols do Jorge Mendonça e 3 do Zico. O Zico. Salvo engano. Mas já acho que foi isso aí. Foi um jogaço. Não sou bugrino, não, mas tava no jogo, tava assistindo. É o recorde de público do Brinco. Quantos torcedores? 52 mil pessoas. 3-2. 3 do Zico, 3 Galinho do de Zico e Quintino. 2 do Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça era outro também, hein? Nossa senhora, tá louco. Tem mais um aí, ô? Põe aí. Tá só jogo bom até agora, hein, Boa velho? tarde, pessoal. Ah. É Marcos Mafra de Paulínia, Ô, mais Marcão. conhecido como Mafrinha. Opa! Estádio Brinco de Ouro, muitas coisas lindas, coisas boas. Quase, hein? Guarani e Palmeiras em 78. Boa! Guarani e Flamengo, aquele jogo Aquele que tinha mais de 3-2. 50 mil pessoas. Boa! Era um jogo marcante, que eu também fui. E fui gandula. Olha! Foi Ponte Preta e Palmeiras no campo do Guarani, quando o cara jogou as abelhas lá na caixa de isopor de sorvete. Um abração para todos aí, hein? E aquela derrota do Guarani pro São Paulo também, na final lá, foi triste. Mas, Rapaz, mas bom. você foi em jogo no Abraço Guarani a todos também, aí. hein? Que isso? Ó, essa história aí, o Carlão pode falar melhor da caixa de abelha lá, isso aí deu uma confusão Jogou danada, na né? torcida do Palmeiras, torcida da Os caras Ponte. jogaram uma caixa de abelha na torcida. Dizem os historiadores, por parte da Ponte Preta, que foi uma das maiores partidas do Dicá, mesmo a Ponte tendo perdido, mas o Dicá jogou muito. Brinco de Ouro foi o estádio, Ponte Palmeiras. Ô, Heitor Esmeriz, os ouvintes lembrando Sim. de jogos bons, hein, velho? Não, sensacionais. E eu vou trazer um pouco mais para a história recente. Eu acho que aquele 6-1 contra Isso o que eu ia ABC falar, na velho. semifinal. Nossa. Isso que eu ia falar. Olha, Nossa, aquele lá eu Magalhães acho tá que deve estar entre os 10 maiores jogos do Guarani na Boa. história do Brinco de Ouro, sem dúvida nenhuma, se não entre os 5, né? Bem lembrado. Aquele jogo que fez o Jorge Igor, né? Sim. Narrador Foi. dos canais de streaming e que se tornou um dos grandes nomes. Eu lembro da narração desse jogo até hoje, velho. Gostei Você pra tocou num caramba. assunto legal, né, Eliel? Assim, narradores que eles acabam se identificando com Exato. o clube através de campanhas, né? O Jorge Igor, nessa campanha do Guarani, ele foi assim, ele foi a voz do Guarani, Foi, né? Se foi. identificou muito. A voz do acesso, a gente É. brinca, né? Foi muito interessante essa campanha. O jogo que o Fumagalli fez, bem lembrado, Heitor. Eu tava nem nas minhas referências ao Brinco, eu nem falei desse jogo, mas que jogo sensacional. O Elton, põe o ouvinte no ar aí. Fala, tem gente falando da gente. Pio, Não, não é o Pio, não. vocês recebem pra fazer esse programa? Sim. Eu conheci vocês aqui em Hortolândia, levei minha filha, tudo verdade. direitinho. Cara, vocês racham eu de rir aqui com as suas besteiras, pô. É besteira. Então, e ele não sabe que além do salário a gente recebe vale alimentação também para fazer. Ganha, esse tem programa. convênio médico. Convênio Tem odontológico. odontológico. Tem tudo essas Participação coisas. nos lucros. Participação no Como ele arrebentou a gente. ganha Essas bastante coisa besteiras, agora. essas besteiras que Não, vocês falam ninguém aí. fala besteira. E ele não. E aí tem um agravante. A gente se prepara para falar essa quantidade de besteira, vai. Isso é o mais impactante. De vez em quando sai uma. Sai uma... Ainda bem que a corda estourou pro lado mais forte, né? Próximo, põe mais um no ar aí. Carlos, o jogo que eu assisti com certeza melhor no Brinco de Ouro foi Guarani e São Paulo, quando o Guarani perdeu nos pênaltis. Que foi um Mas só estão jogaço. trazendo o jogo que o Guarani perdeu também, velho. E eu não tenho uma dúvida, eu li no GE que o Guarani só foi campeão 2 vezes, uma da Série A2 recentemente e campeão brasileiro em 78. Mas quando foi campeão da Taça de Prata, ele também não foi no Brinco de Ouro, em cima do Curitiba? E aí, ô Heitor, falou do GE, velho. da Napolina. Pensando não, o quê? a É o gente fez uma saque matéria aqui, sobre ó. as curiosidades. Ah. Eu vou tentar lembrar esse de 82 aí para qualquer coisa. Foi contra a responder Napolina.
Foi contra a Napolina esse jogo. Nossa, mas tem muita gente mandando jogo muito antigo. Bicho, mais um de Taça 86 de é aquele jogo. 86 eu não Mas era acho nem que ele foi nascido, mais Carlão. polêmico, né? Ele, assim, de toda... Teve a glória de 78, uma vitória incontestável com o gol do Careca, mas 86 foi muito polêmico pela arbitragem, né? Nefasta. Para O Jaiminho mandou aqui pra gente. Ele mandou dia 18/11 de 64. Ele foi no brinco pra ver o Pelé e ficou bugrino. Guarani 5x1 no Santos. 5x1. E o Santos de Pelé. Toda a linha de frente do Guarani fez gol. Boa. Mais um, Elton. Boa tarde, galera do Arena. Tá na pista. Não, tem que falar direito, senão vocês vão falar de novo que eu sou aí locutor de motel, né? Então vai lá, ó. Boa tarde, Arena. Tudo bem com vocês? Vocês são top. Essa semana meu bugrão vai ganhar e aí vai ficar sim na zona de classificação. Melhor assim, né? Boa. Beleza? Arena Jovem, aqui é Tsunami. Que isso, hein? Terminou voando. Esse não é locutor de motel mais não. Agora já assumiu de vez a... Enfim. Vamos pro próximo aí, Elton. Tarde, amigos. Arena CBN. Opa! André de Campinas falando. Tudo bom, André? Com certeza, um momento inesquecível do estádio Brinco de Ouro foi o show do rei, o rei Roberto Carlos. Boa, hein, velho? Foi maravilhoso esse dia, muito lindo. Muito Minha lindo. mãe amou. Ah, sua mãe? Abraço, amigo. Ela ganhou uma Você rosa? já percebeu o negócio? Tem que ter ganhado uma rosa, né? Deve ter ganhado. Você ganhou Todo uma mundo- rosa já? Ou... Nunca ganhei. Não? Nunca ganhei um botão de rosa. Nah. Uma coisa que eu acho incrível, todo mundo que fala que fui no show do Roberto Carlos, fui levar a minha mãe. Cara, o cara nunca fala assim, não, eu fui no show do Robertão, sentei na primeira fileira, queria ganhar uma rosa, não ganhei. Todo mundo fala assim, não, eu fui levar minha mãe, fui levar minha avó. Não, minha irmã gosta dele. Ninguém nunca confessa que foi gosta porque do quis. Roberto Carlos. É isso. Eu gosto do Roberto Eu Carlos. gosto Eu não também. nego, não. Eu acho iria no show legal. do Roberto Carlos? Eu iria, velho. Pra Eu levar iria. minha mãe, só. Só pra ficar cantando na frente do palco e ver ele mandar eu calar a boca. Eu iria ali, só pra ver ele falar, cala a boca, pô. Igual ele fez Ele pro ficou outro. bravo, hein? Ficou, velho. Rapaz, o cara tava Mas tinha é que é o muito seguinte, chato velho, também. música do Roberto Carlos, você não canta no show dele. Tem que deixar ele cantar, lógico, né? pô. Já não é barato, né? Aliás, ô Fábio Scheibe, queria chamar Oi. você pra um esqueminha aí. Bora? Bora pra um cruzeiro? Vai ter no fim do ano, um negocinho aí. Do Ney, né? Ah, do menino Ney, né? Não, mas eu vou no outro, viu? Não, eu vou nesse do menino Eu vou no Ney. Cruzeiro do Ribamar. Esse deve ser legal, hein? Deve ser legal. Eu já fui no Cruzeiro Hoje do... tem gol do Ribamar. Eu já fui no Cruzeiro do Safadão. Agora dá pra ir no Olha Cruzeiro do menino só. Ney, hein? Que isso, hein? Bora, Heitor! Que pegada, hein? Você viu o nome? Ah. Ney em alto mar. Esse dá pra entrar pro nosso time de trocadilhos também, né? Tem que passar pelo crivo de André Ney Berenguer. em alta mar. Entendi. Ney em Ney alto no mar. em alto mar. Eu acho que ele entra no time. Ele entra. Ele entra, Fácil, senhor. fácil. Berenguel já deu selo aqui, ó. Ô, Heitor, vamos? Eu consigo lá justificar pra todo mundo que é trabalho. Eu vou ver quanto que eu consigo vender. umas Não, o coisinhas ingresso tá aí, incluso né? aqui, é pela CBN, cara. Ah, é? É. Tá bom. Vou ver se minha esposa quer que eu vá. Ah, então tá bom. Então pede lá o alvará. Fala depois que é a gente vê. tranquilo. Vou ver com ela se eu tô com vontade de ir, na verdade. Ah, É isso, entendi. né? É essa a frase. Eu vou ver Entendi. com ela se eu tô com vontade de ir. Tá bom. Tudo bem, ouvinte? Dá uma boa tarde pra gente aí, vai. Boa tarde, amigos do Arena. Arena, isso. Aqui é Cláudio Piva. Ô, Piva. O jogo que ficou marcado para mim no brinco é o eterno 3x1, né? Olha lá, no Flamengo. Em cima do nosso rival, do Medina. Semifinal do Paulista 2012. Aham. Terminamos o primeiro tempo perdendo o jogo e viramos por 3x1 com dois gols de Medina. Jogo inesquecível. Boa. Valeu, grande abraço. Valeu, amigão. Mais um. Fala, Trapalhões. Ixi. Hoje, como o VAR vai tomar a cena de novo, Trapalhões. esse negócio de VAR não é novo. Não? Desde quando eu era criança, já existia o VAR. Ué? Ou vocês não lembram? Não. Do tira-teima computadorizado que a Globo fazia. Congelava a imagem e fazia o 3D para tirar dúvida. Ah, mas isso não ia Será que hoje com essa pro tecnologia é tão difícil assim, fazer esse Não. 3D? É que é mais caro. Ou é falta de vontade mesmo? Não, hein? é mais caro. Falou. Valeu. Obrigado. O ouvinte também. Os ouvintes mandam dar um negócio no Guarizo. O outro xinga a gente. Tá difícil aceitar que todo mundo goste do programa, hein? Próximo.
Boa tarde a todos, pessoal da Arena. Amigo do Heitor. Indaiatuba. Lá. Ontem alguém de vocês falou sobre tabule, né? Fui eu. Eu sou neto de sírio, né? Então, tabule é excelente. Boa. Já comeram um charuto de folha de uva? Mas tem que ser a folha nova. A e velha aquele doce, halewe, já comeram também? Já. Uma delícia. Eu não gosto de doce. Especialidade da cozinha síria. Com relação à pergunta, tem jogos memoráveis, né, do brinco, um monte deles, principalmente lá atrás, quando jogava aquele pessoal fraco, né, Careca, Ivaí, Zenon, pessoal com uma dificuldade de jogar danada, né? Então tem jogos memoráveis lá. Eu queria fazer uma pergunta, por gentileza, para o Carlão de Freitas. O cara não para, Eu fui numa final do primeiro turno, no meado da década de 70, Guarani e Botafogo. E eu não lembro que ano que foi, então queria apelar para a memória do Carlão de Freitas. Foi no Pacaembu isso, né? Final do primeiro turno do Campeonato Paulista. Creio que foi 77, eu vou pesquisar, mas foi 77. Pesquisa aí, o Carlão, porque o nosso amigo lá de Indaiatuba, amigo do Heitor, ele tá ruim da memória. Isso aí, 77. 77, tem certeza? Que não. Posso perguntar? Mas provavelmente, como diz o Hoje meu amigo, no Sarcófago você tá trazendo um jogo que foi no brinco, né? Foi no brinco. Então tá bom. Só faltava, né? Vai dar uma... Não, deixa eu de Deus. A gente prepara o programa, cara. Calma aí, Chay, calma aí. A gente prepara o programa com assuntos que serão falados no programa. Entendi. Não tem Aquela por que eu reunião, chegar né? aqui e trazer um outro jogo. Tá bom. Agora sim, Chay, pode falar. Tem gol do Brasil, Matheus Martins, aos 46 do segundo tempo, marca o terceiro gol brasileiro lá na Argentina, contra a Tunísia, oitavas de final do Mundial Sub-20. Um espetáculo de contra-ataque brasileiro, 46 minutos, de pé em pé. Matheus Martins saiu na frente do goleiro, só tocou na saída, um belo gol. Boa! O Brasil garantido vaga nas quartas de final. Valeu, Saibi! Boa! Boa, Brasa. Só para confirmar aqui, foi 0-0 lá no Paulo Machado de Carvalho. Com esse empate, o Botafogo se classificou, né, ganhou o primeiro turno do Campeonato Paulista, foi para a decisão da Copa Cidade de São Paulo, que depois ele venceu. Foi melhor que o tricolor do Morumbi. O ouvinte mandou uma aqui excelente, mas eu não posso colocar no ar. O Santos no Palmeiras seria? Não, errei. O Neymar no Santos seria? Ixi. O menino Ney no Santos? Neymar. O menino Ney no Palmeiras? Neymar. Entendeu? Nem por. Mas aí eu não posso continuar. Vamos seguindo agora. Ô Lupe. É o 20. O que tá acontecendo? Pô, esse Marco Guarizo que desse esse ar-condicionado, né? Não. Desligado. Não, Guarizo dá um hoje ele chute ligou. no meio das pernas dele. Não, hoje ele ligou. Pode deixar. O que tá acontecendo? Deixa. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi o show do Legião Urbana. Aí, Renato Russo. No estádio do Guarani. Você foi nesse, né, Heitor? Renato Russo. Você show foi maravilhoso. Nesse não. Nesse não foi. Não foi. Nesse Então não tá. foi. Bom, 4 horas e 24 minutos. Vai mandando aí mensagens sobre o show que marcou. O show não. Não, O pode que ser o show marcou da a sua princesa vida também, em relação aos 70 Pode ser anos show. de Brinco de Ouro da Princesa, tá bom? Nosso WhatsApp é o 991869070. Mandem aí. Enquanto isso, eu quero pegar uma palavrinha do nosso Fábio Scheibe. Jogo de hoje, Santos e Bahia. Jogo tudo aberto, né, Scheibe? Ninguém venceu ninguém. Vão jogar na Bahia. E aí, hein? Tudo aberto. E o Santos... dos últimos jogos não tem apresentado um bom futebol. Depois do jogo contra o Palmeiras, perdeu lá contra o Audax italiano, também perdeu para o Bragantino, vem de 2 derrotas, um jogo aberto, um empate no primeiro jogo 0-0, novo empate leva para a decisão para os pênaltis, mas a força da torcida do Bahia sempre chama atenção lá na Fonte Nova. Jogo perigoso para o Santos, jogo em aberto mesmo. E aí, Heitor, você tá junto com o Scheibe nesse jogo Santos e Bahia, meu caro? Tô bem junto com o Fabião Vocês Scheibe estão nesse jogo. no mesmo assim, ângulo de câmera aqui no YouTube, tô vendo. Tá um em cima do outro. Eu É acho verdade. que é uma saia bem justa que o Santos vai encarar lá. Muito difícil prognóstico. O Bahia é muito forte lá dentro da Fonte Nova mesmo. Então, situação complicada para o Peixe. E se passar, aí o time cresce. Mas mesmo assim, eu vou pegar essa última frase do Heitor para formalizar uma pergunta ao Carlão. Tá vendo?
Boa. Se passar, o Santos cresce. Eu penso diferente, Carlão. Porque vai passar pelo Bahia. Time de Série B do Campeonato Brasileiro. Não. Foi ano passado, né? Seria? Esse ano, mas cara, ganha moral, tudo, mas o Santos ainda não é confiável, né? É claro que num jogo de mata-mata, ou num torneio, né, de mata-mata, as coisas ficam mais equilibradas. Pro Santos seria bom passar. Agora, mesmo passando, a gente não pode colocar o Santos, credenciar o Santos como um favorito na Copa do Brasil. Mas parada difícil. O Santos caiu um pouquinho nas últimas rodadas, né? Na Copa Sul-Americana, perdeu pro Bragantino, desde o empate com o Palmeiras, em que ele jogou tão bem, né? Jogou contra o Verdão, foi bem. Não dá pra gente dizer. Pode falar, o que dizer que fica grande não é nem a questão de virar favorito a conquistar o título, é mais no sentido de ganhar confiança e ganhar moral para a sequência da temporada como um todo. Foi mais nessa linha. Aliás, é uma discussão que tem até hoje, né? Quando a gente fala elevar o moral, tem que colocar o artigo "o" na frente do moral, porque tá elevando o moral e não a moral. Eu sei lá, na minha visão poderia ser a moral, levantar a moral do time, pô. Entendeu? Não é o moral. A linguagem boleirística também permite. A licença poética. Licença poética é isso fala, aí. fala assim, ganhar moral. Não precisa colocar a preposição, né? Não é preposição, é artigo. Artigo, perdão. Ô, Lupe! Eu entendi porque você parou de fazer inglês. Mas tudo bem. Não, eu tô O que você acha do peixão, Lupe? O Heitor deu no meio, pai. Não, mas é do texto, né? A gente aqui é da lata. Deixa ele escorregar no português aqui que vai ver só. O que você perguntou mesmo? O que você acha do jogo do Bahia hoje? Bahia e Santos, né? Cara, eu acho que o Santos tem uma parada dura pela frente. E eu falei hoje no CBN Sports, cara. Eu acho que o Bahia vence o Santos e elimina o Peixe da Copa do Brasil. Porque o primeiro jogo lá foi 0-0. E a Fonte Nova vai estar lotada. Aliás, que hora que é o jogo? 7 da noite. Agora já tem gente chegando já. Bahia? Chegou ontem já. 5h30 começa o pré-jogo. Cara, o torcedor lá é fanático, velho. Sim, eu fui no jogo lá. Torcedor, você pode ter certeza que dormiu na fila, velho. Tá pensando o quê? Então eu tô achando que o Santos hoje pode dar ruim pro Santos, hein? Agora, quem tá numa situação... eu ia falar difícil, mas não é tão difícil assim, porque joga em casa. Mas eu vou falar um negócio pra você. O Tricolor tem uma certa tranquilidade pelo fato de jogar em casa. Mas a partida vai ser muito dura hoje à noite pro Franca Basquete diante do São Paulo, hein, Heitor? Eu sabia que essas vinha. pegadinhas do Eliel. Esse preâmbulo dele é sensacional. Precisa ganhar porque perdeu o primeiro jogo. Se sair um 2-0 aí na série final, fica bem complicado a situação pro Franca. Depois de uma série invicta, né? A maior série invicta da história do basquetebol brasileiro, chegar numa final e começar com 2-0 é complicado. Eu acho que hoje o Franca vence, consegue empatar essa série para ganhar força, ganhar moral. Você tá com o Heitor, Lupe? Franca ganha? Franca ganha. Jogando fora de casa, porque o São Paulo, lá no Pedrocão, no primeiro jogo, atropelou o Franca. Foi um jogo bom, hein? Não, e o São Paulo veio de uma varrida no Flamengo. Exato. Só isso. 3-0, né? Só isso. A gente vai pro repórter CBN que tá varrendo a arena e daqui a pouco a gente volta. Arena CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 31 de maio de 2023. A Meta e o Spotify admitiram ao Supremo Tribunal Federal que os anúncios dentro das plataformas feitos pelo Google contra o projeto de lei das fake news violaram as regras de publicidade das empresas. As companhias afirmaram que a campanha teria utilizado uma brecha nos sistemas. O STF abriu uma investigação após suspeita de publicidade abusiva das Big Techs para barrar a votação do texto na Câmara. A polícia abriu um inquérito criminal a pedido do Palmeiras para investigar a Real Arenas. A empresa pertence à W Torre, que cuida da administração do Allianz Parque. O clube cobra da construtora mais de 127 milhões de reais que não foram repassados desde 2015 referentes a receitas da Arena. O time acusa a empresa de cometer práticas ilícitas e de descumprimento do contrato que rege o acordo compartilhado do estádio. A Polícia Civil do Pará localizou 9.000 pés de maconha em uma área cercada por mata densa e protegida por armadilhas.
Durante uma operação realizada ontem, as autoridades também apreenderam armas e munição. Os pés de maconha foram destruídos pelos agentes. Ninguém foi preso até o momento. O presidente da China, Xi Jinping, pediu esforços acelerados para modernizar a capacidade de segurança nacional do país. Ele ainda solicitou para as autoridades de defesa estarem preparadas para lidar com os piores e mais extremos cenários. A declaração ocorre em um contexto de tensões diplomáticas que a China enfrenta de forma mais intensa após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h32, de volta com o nosso Arena CBN. Tarde chuvosa, fria na nossa região. E aí, meu caro Mário Quintino, o que o motorista está encontrando nas estradas, hein? Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma informação da região de Jaguariúna, porque aconteceu um acidente há pouco na rodovia João Beira. Não tem mais interdição exatamente no trecho de Jaguariúna, na pista sentido Amparo. Esse acidente, inclusive, uma pessoa foi atropelada na rodovia. Atenção, você que passa ali por aquele trecho, mas a pista está liberada. E essa pessoa sofreu apenas ali ferimentos leves. No sentido contrário, quem vai em direção de Jaguariúna encontra boas condições, tirando aí a questão da pista molhada, atenção. E na rodovia Campinas-Mogi, trânsito intenso, principalmente chegada a Campinas, acesso para a rodovia Dom Pedro. Eliel. Perfeito, Mário. Já você volta para atualizar a situação desse acidente, também de como estão as nossas rodovias dentro do ponto final. 4h33. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento. ampliaretaquaral.com.br. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h35, de volta com o nosso Arena CBN. Falávamos antes do repórter CBN do jogo do Franca e a situação pro Franca ficou um pouquinho mais complicada do que já era, porque além de pegar um São Paulo que tá com um baita time, o Franca perde uma peça importante pro jogo de hoje, né, Heitor? Exatamente, o Lucas Dias, um dos candidatos a MVP da temporada, precisou passar por uma cirurgia às pressas de apendicite e vai desfalcar perdeu a temporada.
Vai desfalcar o Franca pro restante dessa decisão aí. Um desfalque considerável pro Franca Basquete. Perdeu a temporada. Você sabe que uma vez eu quase fui, né? Pra onde? Eu quase fui embora da Terra. Ah, é, Lupe? Quase fui embora por causa do apêndice. Sério, Sério velho? mesmo. Como assim? Eu tive que passar por uma... Estourou por uma a sua apêndice? Não chegou a estourar, mas foi ali no limite. Só que até descobrirem que era o apêndice... É verdade, eu lembro dessa história aí. Eu cheguei no hospital, era 8 horas da manhã, eu fui operar só 6 horas da tarde. Aí me deu febre, aí eu descobri que eu era alérgico com remédio, foi... Você chegou a ver o túnel? Eu entrei no túnel. Ah, você entrou no túnel? Eu entrei no túnel, mas acabei voltando. Mas só um pouquinho, só e voltei. Graças ao pessoal médico que fez todo o trabalho, mas... Você teve uma experiência quase morte ou não? Foi essa. Não, assim, mas você viu alguma coisa? Não. Chegou a ver túnel, nada? Não. Fala, né? Já então, a galera fala que viu o médico fazendo a cirurgia. Não vi nada disso. Tem o filme com Copacabana, né? Eu só me lembro como eu acordei. Como você acordou? Sem saber onde eu tava. Sério? Você perguntava? Não, eu abri o olho, tinha só um relógio lá na frente. Aí eu vi que era tipo 11 horas da noite. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí veio a enfermeira, explicou toda a situação. Mas não falou o nome errado, não, né? Ah, não sei. Tem gols. Tem gols? Manda aí, Fábio Chay. Pelo Mundial Sub-20, Andrei Santos marca o segundo dele, o quarto do Brasil. Jogo terminado, 4-1 para o Brasil. O Brasil está nas quartas de final contra Israel no sábado. Okay. Pela Liga Europa, gol da Roma, Dybala. Dybala abre o placar abre o placar para Roma contra o Sevilha na final da Liga Europa. Não, mas não foi de pênalti, o Chay? Não. Foi Dybala, marcou num chute certeiro para o goleiro na entrada da área. Entendi. 4 horas e 38 minutos. Vamos seguir com os nossos ouvintes. Tem um ouvinte aqui que mandou um legal, ó. Boa tarde, Arena. Estava no brinco no jogo Ponte Preta, no jogo Palmeiras 4, Ponte Preta 3, na cabeceira das bilheterias. A caixa de isopor foi deixada por um sorveteiro com um cacho de abelhas e foi um pega pra capar e ele viu tudo. Ele testemunhou esse jogo. E ele estava também no ginásio em 1977, Carnaval do Bugre, entrou na faixa, graças a um auxiliar de repórter sonoplasta da ex-Rádio Cultura AM, que era nossa, hein? Era nossa, 1390. O Antônio José Colodoro colocou ele pra dentro. Ai, que bacana. Tá vendo só? Viu? Dando carteirada desde menino. O professor Eduardo Coelho virou professor aí. Virou professor. Professor Eduardo Coelho. Ô, professor. Auxiliar mandou aqui pra gente. Obrigado, Eduardo. Bem legal, hein? Boa, professor. História legal. Professor do quê? Dá aula do quê? Podia mandar pra gente, né? Boa. Ixi, o ouvinte tá perguntando aqui, Heitor Esmeriz, por que o Frank é falso? Uai. Essa eu não entendi. É falso? É porque ele fala muito francamente. Não, esse entra. Esse entra e pega um lugar bom ainda no time. Você tá na janelinha já, né? Não, começou a palhaçada faz tempo. Ai, meu Deus. Boa tarde, amigos. São muitos jogos memoráveis. O principal, sem dúvidas, o derby do século em 1994. Teve 2 grandes vitórias. Quartas de final, Guarani 4-2 no São Paulo e Guarani 2-1 no Corinthians, fase de grupo. Tinha poucos corintianos nesse jogo. Nossa. Na preliminar vencemos o derby também. O Oscar lá do Swiss Park. Oscar, obrigado, Oscar. Japinha, né? Oscar Shinkai. Mora mal, hein? Teve um jogo contra o Palmeiras, onde o Edilson, Djalminha e Luizão comeram a bola. Edilson? Aí não, hein? Depois a Parmalat pegou o Edilson e 2 anos depois Luizão e Djalminha. Não, foi só o Edilson e Edu Lima. Eu também acho. Não tinha nem chegado no Guarani. Não, ainda. concordo com você. O Luizão ainda era da base. O ouvinte tá lembrando de esse o Heitor vai lembrar. 2002. Guarani 2, Ponte Preta 4, Campeonato Brasileiro, quebra de tabu de 15 anos sem vitória da Ponte, Heitor. Foi isso, foi uma segunda-feira, um dia depois da eleição presidencial. Esse jogo estava marcado para domingo, aí por conta de questões de segurança, né, por causa que a polícia estava envolvida na segurança das eleições, passou para uma segunda-feira à noite, né, além da quebra do tabu também teve uma confusão na área da torcida da Ponte Preta, chegou a cair uma parte ali da arquibancada, deixou bastante gente ferida e foi um jogo marcante mesmo. Na história do derby, foram 2 jogos de segunda. Foi esse e foi o do... Não, desse ano teve também.
Não, na segunda-feira. Ah, tá. Na que segunda-feira. eu achei que era a dia da segunda semana. divisão. Não. Da segunda-feira. Desculpa. Os 3-2 de virada do Guarani. Eu confundi aqui. O último jogo antes da paralisação da paralisação da pandemia, né, Heitor? Eliel tá parecendo Foi 16 esqueleto de março esse jogo. 16 de março. Azul. Por que eu tô parecendo esqueleto? Por causa do gorro. Do gorro azul. Tá bom. É a vestimenta do esqueleto. Tem ouvinte que mandou áudio? Então põe no ar, Elton. Primeira vez que eu fui no Brinco de Ouro foi no jogo Guarani e Atlético, semifinal, que depois o Guarani foi para a final. Não torcia pro Guarani, mas eu entrei no meio da galera ali que não conseguia nem sentar. Se morresse, ficava em pé. Tanta gente. João Paulo pegou ali antes do meio do campo e saiu fazendo fila e fez o gol. O Guarani foi para a final. Boa. Foi marcante. Obrigado, ouvinte. Próximo, Elton, põe o outro aí. Boa tarde, pessoal do Arena. Parabéns pela programação. Obrigado, amigão. Um jogo que ficou marcado para mim no Brinco de Ouro. Guarani 3, Palmeiras 3, Campeonato Paulista de 1997. E o terceiro gol do Guarani foi marcado pelo goleiro Irã. Esse jogo foi marcante mesmo. A gente relembrou ele recentemente no sarcófago. Quando não tinha mutreta no sarcófago, né? Quando não tinha. Faz tempo, hein? Não era tão comum o goleiro marcar gol e o Irã fez um golaço de cabeça. O próximo, meu caro Elton Grimaldi. Boa tarde, pessoal do Arena. Tudo bem? O maior jogo do Brinco de Ouro foi Guarani e Corinthians, gol do Viola. É o maior de todos. O Elton Grimaldi falou que tava lá. 88. Foi lá nesse jogo. 88 eu já tinha um aninho. Eu não era nascido ainda, não. 86 eu não era nascido. Aliás, eu lembro de um piquenique em 86. Não era nascido, mas eu lembro. Deixa pra lá. Vamos segue a pauta aí. Não, melhor. Essa é melhor eu seguir. Próximo. Boa tarde, pessoal do Arena. Tarde. Parabéns pela programação. Aqui Obrigado. é o Montieser de Campinas. Ô, Montieser. Jogo marcante, Palmeiras 3, Guarani 3, Campeonato Paulista de 1997. Boa. Terceiro gol do Guarani foi marcado pelo goleiro Irã. Irã, de quase cabeça. no final do jogo. Boa. Próximo, Elton. André do Jardim do Lago. Ô, André. Show inesquecível no Guarani foi o show do Iron Maiden, em que eles não vieram e destruíram o Brinco de Ouro. Parabéns aos organizadores. Foi o show do Iron Maiden em que eles não vieram. Era final de ano, os caras sobrevoando a galera, né? Nossa, arrebentou. Você lembra desse show que não teve, ô Heitor? Não lembro. É que você não gosta muito de rock, né? Eu ia até perguntar pro Carlão, mas quem tava sobrevoando o pessoal do Iron Maiden. Banda? Pablo, qual é a música, Pablo? Não é essa música. Horrível. Eles ficaram no helicóptero, no avião? Aí. E não desceram? Não. Teve o pau quebrou, velho. Foi feio. Foi pior que futebol. Próximo. Eu gosto muito do Roberto Carlos também, da velha guarda. Mas ninguém fala que no show do Guarani ele esqueceu a letra de 2 músicas. Gugu Taxista. Normal. Pô, essa... São muitas músicas, ô Shaibi. Não dá, velho. São muitas emoções. Não dá pra contestar o Rei. Muitas músicas. Sua mãe gosta do Rei? Ou... Sua mãe gosta? Minha mãe ama. Eu também adoro. É muito gostoso mesmo. Detalhes tão pequenos de nós dois. Senhor. Mahatma Gandhi. Bom, 4h44. Vamos com o próximo aí. Boa tarde, galera do Arena. Opa. Aqui é o Carlão de Campinas. Ô, Carlão. O que mais marcou foi quando o Guarani perdeu em 88 pro Corinthians, aquele gol chorado do Viola. Cheguei meio-dia no campo, já não tinha espaço. Meu Deus. O Thiago Medeiros mandou pra ele o jogo, o que mais marcou foi o show do El Chan no auge da Carla Pérez. Teve El Chan no brinco, velho? O Brinco de Ouro era o espaço cultural, né? Recreativo. Das bandas, isso. Você foi, Heitor, no El Chan? Não fui nesse show também não, viu? Que isso. Não dançou na boquinha da garrafa, Heitor? Na boquinha da garrafa era a companhia do pagode. O Heitor também, cultura inútil também. Deus, sabe tudo. Cultura inútil não, pô. O cara que canta Companhia do Pagode era PM lá em Salvador. O cara mandou uma aqui que eu não vou falar. Companhia do Pagode. O próximo. Esse programa vai ser cancelado se eu falar o que o ouvinte mandou aqui. Não faz isso não. Próximo. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN. Saindo aqui do mercado, o Carrefour. Eita. E é isso aí.
Ah, é? Você só fez a propaganda? Palmeiras é gigante. Só isso, o cara fez a propaganda e tá bom. Ô, Lupe, você não tá filtrando, não, velho? Esse aí eu filtrei, mas sabe o que acontece? Ele tá me dando 5% de cada copo. Entendi. Pô, que sacanagem. O cara, ó, tô saindo aqui do mercado, tchau, valeu, é isso aí, abraço. Hoje eu preciso ir no mercado, entendeu? É só mostrar o áudio. Aí você Só monta o faltou ele falar que quebra-cabeça. tava tudo em promoção lá, né? Aí você quebra a cabeça. Fim do mês. Propaganda? Cartãozinho seco. Pessoal, momento marcante no Brinco de Ouro foi o sorteio do CDHU do Padre Anchieta. Minha cunhada foi sorteada e tinha muito mais que 50 mil pessoas lá. Vixe, tinha show, aqueles bingos, lembra? Década de 90. Bingão, bingo, velho. cara, Nossa. bingo de matão, rapaz do céu. Tem mais? Se tem mais, põe, Elton. Boa tarde, pessoal da CBN. Aqui quem fala é o professor Eduardo Fex. Oi, Eduardo. Jogo Professor, que foram vários jogos que me marcaram no Brincão, Ah. mas um em especial tem na minha conta. Coisa que o nosso rival nunca vai conseguir. Nós recebemos a Seleção Brasileira de Futebol. Brasil 2, Bulgária 1. Verdade. Salvo engano, com um gol de Careca, outro do Silas. Um abração pra vocês aí. Obrigado, amigão. Só um detalhe. Saudoso Pelé. Pelé. Grande Pelé fez as honras da casa. Boa. Chutando a bola ali no início do jogo. Pontapé inicial. Pontapé inicial. Os Obrigado, gols foram amigão. Miller e Aldair. Teve mais? Último jogo antes da Copa 90, né? Boa tarde, pessoal. Carlos Burg, Nicolau, Americana. Uma excelente tarde, noite abençoada. Amém. Teremos um jogo eletrizante hoje, né? Fortaleza e Palmeiras. E Excepcional. vamos junto na torcida pelo Leão do PC. O Fortaleza vai rugir hoje. Tá bom. E Vinícius Anocelo entrará no segundo tempo e fará o quarto gol da conquista do ok. Fortaleza. Nossa, perfeito. E a classificação Deve para o ser respeitável santista, playoffs da Copa do Brasil. Beleza, Forte Burg. abraço, queridos. Abraço. Ô, Burg, se der tudo certo isso aí, eu vou comprar todos os Nossa. hambúrguer que você tem de estoque. O Burg é ponte, né? Pelo O Burg amor é de ponte, Deus, né? ô Fábio Chaib, essa combinação não dá certo, nem se o Palmeiras for com aquele time do Marcão que tomou gol de cabeça do Ronaldo lá, velho. Nossa. Ou se não de 2012 também, né? Não dá. O Palmeiras já tá na próxima fase, Chaib. Não, não é certo ainda, mas... Humildão. Humildão, então, ele, né? Jogar no Todo Castelão. gentil assim. Não, calma, Elton, tem copinha. Tem duas, pô. Seguida, o Bibi. Jogar no Castelão é complicado, o Fortaleza ainda vem empolgado. Complicado se jogar lá em Santa Cruz das Palmeiras. O complicado é você jogar a final da Taça das Favelas lá no Rio. Jogar no Patrick de Castelão. Paula foi revelado. Hein? Estádio de Copa Bela do Mundo. velho. Bela Vista e Parque Brasília. Quer ver como muda? Ó a diferença do comentarista quando o cara não tem rabo preso com nenhum time. Olha aqui, ó. Heitor Esberiz, o Palmeiras já tá lá, velho. Já tá. Já tá. Aí, já ó, tá tá na bem quarta de assim, final da Copa Chaib. do Brasil. Seu jornalismo Nada, limpo. absolutamente nada tira a vaga do Palmeiras. Tá, nas quartas Agora eu de vou final. mandar outra aqui. Atenção, vou até tirar Aí o gol. vem, gorro do Vou esqueleto. mandar aqui, ó. Nada. Aí vem. Absolutamente nada Ai, meu Deus. tira a classificação do Corinthians hoje à noite na Copa do Brasil. Aí não. Mandei. E Tá vou vendo a repetir. diferença de um comentarista isento? 2-0 pro Corinthians hoje, vitória nos pênaltis. Deus do céu. Nada, absolutamente tira a vaga do Timão hoje na Copa do Brasil. aqui, no Ziriguidu. Não é piada não. Não Vocês é vão ver. piada, não. Manda o próximo aí, Elton Grimaldi. Boa tarde, meus companheiros. Ô, meu colega. Beleza? Tudo Ótima bem? tarde. Aqui é o Sérgio, torcedor do Santa Cruz. Tudo bem, Olha, Sérgio? Cobra Coral. Opa, legal seria vocês falar um pouco aí do time do Nordeste, né? Nós falamos. São Paulo, interior, tem muito nordestino, cara. Seria bacana vocês, pelo menos uns 5, 10 minutinhos Boa. aí. Mas ó, nós Vocês falam falamos do do São Nordeste, Paulo, falamos do São Paulo não, falamos do Fortaleza, falamos do Bahia, falamos dos times do Nordeste. É que o aqui. Santa precisa voltar O Santa a ser o precisa Santa, reagir, né? Cobra Pelo amor Coral, de Deus, pô. pô. Pensando Amanhã o quê? tem o esporte contra o São Paulo, né? Você sabe quem joga no Jogo Santa amanhã. Cruz? Ah. O Pipico. O Pipico. ídolo do Guarani. O Pipico tava no- naquele 6x1. Tava, isso aí. E ele fez gol ainda naquele 6x1. Pipico. Fez gol, não. Eu não sei, eu não lembro se ele fez gol. Achei que É porque Leandro o Amaro Pipico fez gol, ele é Fumagalli bom de fez preparo 4. físico, velho. Ele cresce no fim.
Quando ele consegue encaixar o jogo dele, é diferente. Fez o último gol mesmo, Eliel. Não é pichuruca. Eu não tenho maturidade pra fazer um jogo que do lado tem pipica e do outro tem tobinha. Nossa, a quinta série... O tobinha é do Brasiliense. Eu não tenho maturidade mental pra fazer um jogo com esses dois jogadores. Eu peço dispensa do jogo. E eu não tô preparado. E o Carajo lá da Venezuela? Nossa, do Estudiantes de Mérida. Então, pensou? Pois não, Heitor. Você tava certo, o Eliel fechou o placar do 6-0 contra o ABC. Eliel? Pipico. Não, você tava certo, o Pipico fechou o placar de 6-0, isso. O Eliel tá jogando agora, na ponte. Mas teve um Eliel no Bugre, eu acho que nesse ano. Tem um lateral. Nesse ano era o Eliel, lateral. Nesse ano aí, eu acho. Da base. Da base, eu lembro, pô. Eu, depois que eu surgi nesse planeta, servi de inspiração para vários nomes aí. Tá pensando o quê? Tem um monte de áudio lá. Tem um monte de áudio. Aliás, põe áudio aí que já a gente vai pro repórter. O repórter não, pro intervalo, porque hoje tem sarcófago. O Lupo preparou as 7 chaves. Hoje ninguém acerta. Não, hoje ninguém. Se acertarem, nós vamos dar uma volta. Olha, sem roupa no quarteirão. Vamos lá, ou vontade de tirar a roupa. Vamos lá, próximo, tá frio. Pessoal do Arena. Oi. Zé Carlos do Jardim Garcia. Tudo bem, Zé Carlos? Rapaz, o Lupo era tão quietinho, tudo tímido, estranho, né? O rapaz casou, nossa, virou um vulcão, tá? Desabrochou, tá todo saidinho, só tá nos iriguidum. Que é isso? Tá voando, papai. É uma nova fase. Aliviou, né? Vai pro próximo lá. Meninos, o que marcou minha vida no Brinco de Ouro foi ir com a minha mãe, que é pontepretana, roxa, assistir aos derbys. Ela assistia jogo, né? Eu queria era tomar sorvete, comer amendoim e cachorro quente na hora de ir embora. Um beijo pra vocês. Que atrapalha o jogo, não? É verdade. Se não tivesse o jogo, seria perfeito. Boa tarde, senhores. Aqui é o Leandro Toledo de Campinas. Já vou antecipar o sarcófago. Jogo dia 31 de maio de 1953. Inauguração do Brinco de Ouro, Palmeiras 3, Palmeiras 1. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Quarta-feira de Copa do Brasil na CBN. Às 7 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Porque, na sequência, o Timão tenta reverter a vantagem do Galo. Corinthians, Atlético. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quando eu estou aqui, puxa, podia ter eu vivo esse momento lindo. Ah, Robertão, hein? Eterno rei. Olhando pra você. E várias emoções sentindo. As mesmas emoções. As mesmas. Depois que eu cresci que eu fui entender quais eram as emoções que o Roberto estava sentindo. Maravilhoso. São tantas já vividas. Vai cair a live, hein? De novo. Vai cair. São momentos que eu não me esqueci. O rei é demais. O rei é o rei. Pelo amor de Deus. Mais um ouvinte aí antes da gente ir pro sarcófago.
É porque tem que fazer todo o remanejamento de máquinas e aí, portanto... Alô, galera da CBN. Opa. O maior jogo que eu assisti ao vivo, se não me engano, foi 89, 90, Guarani 1, Internacional 1. Gol do Guarani, Zenon. Gol do Internacional, Falcão. Milton de Montemor. Obrigado, Um abraço Milton. para vocês. Vamos torcer pelo peixe. Obrigado, Milton. Vamos pro próximo. O maior espetáculo que eu já vi no Brinco de Ouro foi a final entre Guarani e São Paulo. Boa. Final de 86. Obrigado, ouvinte. 3 a Mais um 3. próximo aí, Elton. Vamos pro próximo. Boa tarde. Minha lembrança com Brinco de Ouro, eu fui no show do Menudo e no show da Xuxa. Show da Xuxa. Lindas lembranças do Brinco de Ouro. Belas Fora os lembranças. jogos que eu ia com meu saudoso pai. Ah, que legal. Próximo. Oi, Eliel, boa tarde. João Carlos de Campinas. Ô, João Carlos. Um jogo marcante para mim foi a final de 1978, Guarani e Palmeiras. Apesar de eu ser palmeirense, estava lá na torcida do Verdão. 1-0 para o Guarani. O Guarani foi campeão brasileiro com merecimento, mas tenho esse ingresso guardado até hoje. Um abraço, bom Que trabalho. legal, cara. Manda uma foto pra gente fazer a matéria lá no Isso Globo aí é legal, Esporte. cara. Isso aí O Heitor dá. vai Legal contar a mesmo. sua história lá, pô. 1978, você estava no estádio, tem o ingresso guardado, é palmeirense, mas ficou feliz com o título do Guarani. História a ser contada no GE. Legal. Depois você me manda lá 10% que eu tô ensinando a fazer pauta aqui, viu, Heitor? Tá pensando que... Depois reclama que eu falo pro ouvinte colocar os... Calma. Vamos Já lá. bateu o luto, Vamos hein? abrir o sarcófago, hein? Alugou um apartamento na cabeça dele. Cobertura, né? Deixa eu pegar o nome do nosso amigo ouvinte aqui, que mandou... Leandro Toledo, grande Leandro. O bom é que você coloca o seu nome completo. Tá tudo anotadinho. Porque já tem nome completo, tem telefone, e aí você automaticamente já entra no esquema, né, no processo, na investigação do Ministério Público para o quadro sarcófago, que sempre tem alguém que dá Então o aquela Leandro já deslizada. acertou. O Leandro acertou, mas aí o que acontece? Eu sou criativo, cara. Eu sou formado em jornalismo e publicidade e propaganda. Eu tenho criatividade na mente. Hoje Ele nós tá- não ele vamos... ficou chateado com Nós isso. não vamos descobrir o ano, porque o ouvinte já falou. Mas quem marcou o segundo gol da história do estádio Brinco de Ouro da Princesa? A vingança será maligna. Dia 31 de maio de 1953, o pontapé inicial, onde tudo começou. Mas você sabia que qualquer jogo que você pegasse hoje do Guarani seria aniversário do estádio? Sim, Tá bom. seria aniversário do estádio. Tá. O Guarani venceu Palmeiras por 3-1. Eu vou falar... Hoje é tudo diferente, você viu como eu mudei aqui tudo de cabeça. O Guarani tinha Paulo, Ebert, Palani, Nilo, James, Saraiva, Dido, Nonô, Romeu, Julinho e Hélio. O Palmeiras tinha Rugilo, Rubens... Eu não tô entendendo minha letra, cara, é impressionante. Sarno, Ruiz, Valdemar Fumê, Nésio Lima, Tito, Carlile, Jair da Rosa Pinto e Rodrigues. O primeiro gol foi marcado pelo Nino, aos 40... Paraíba? Nilo, 44 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras empatou com o Lima, aos 15 minutos do segundo tempo. Aí teve um cidadão que marcou o segundo gol e o Augusto fechou o placar 3-1 pro Guarani. Quem foi o autor do segundo gol da história do estádio Brinco de Ouro da Princesa? Se precisar, eu vou repetir a escalação. Eu começo com você, Fábio Scheibe. Você mesmo falou, foi o Lima no gol de empate, o segundo gol, pô. Não. Segundo gol. Não. Você falou o Aí do cara de novo. Você errou. O segundo gol do Guarani na história do Brinco. Você não falou, você falou o segundo gol da história do Não, eu falei isso no Ele bloco. te derrubou. Fábio Scheibe, você Chama o foi VAR, chama o genial. Gigante, Fábio Scheibe. Ele te derrubou, velho. Nossa, Lupe, cai. Tchau, velho. Tchau, Antônio. Tchau. Ô, Carlão, quem vence? Corinthians ou Atlético? O Atlético. Eu não vou falar mais nada. O Galo passa. E aí, Scheibe? Atlético. Você foi genial, Nossa. Scheibe. Gigante. Tem muito futebol na CBN hoje. Valeu, A gente volta gente. amanhã. Tchau. Arena CBN.